do Evangelho segundo João, capítulo número 2, do verso 1 até o verso número 11. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, mais uma vez, podermos desfrutar da Tua palavra, palavra que é alimento, é o pão espiritual que nós precisamos para nos fortalecer espiritualmente. Estamos aqui com esse propósito também, Senhor, ouvir a Tua voz, somente o Senhor. Nenhum de nós veio aqui homens com doutrinas humanas, com filosofias do mundo, com histórias. O que queremos é ouvir a Tua voz. Por isso, te pedimos em oração, fala conosco, Senhor. E eu entrego a minha vida em Tuas mãos, peço a unção, o poder do Espírito Santo, para que eu seja um instrumento do Senhor e possa ministrar a Tua palavra com o poder de quebrar barreiras esta noite, para que ela chegue ao nosso coração e cumpra os Teus propósitos, Pai. É o que eu te peço em oração, junto com meus irmãos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um texto bastante conhecido da história de Jesus, conhecido como o primeiro milagre feito por Jesus publicamente, o momento em que até os seus discípulos passaram a crer nele, e a partir daí começa esse ministério, o ministério de Jesus, pregando o Evangelho, servindo a Deus, como a gente conhece nas Sagradas Escrituras. Interessante observar que esse momento tão importante na vida de Jesus começa num dia de festa, começa numa festa de casamento, como nós estamos lendo aqui, acabamos de ler na Palavra de Deus. Quem aqui não gosta de uma boa festa de casamento? Você gosta de festa de casamento? É uma boa festa normalmente, não é? Festa de casamento é uma festa caprichada, uma festa que as pessoas preparam durante muito tempo, convidam muita gente, gastam muito dinheiro, inclusive, né, com essa comemoração, e é de fato uma comemoração importante, né, um casamento, algo para a vida toda. Então, nós gostamos muito de uma festa de casamento, né? A gente se alegra, tem muita comida, tem diversão, é muito bom uma festa de casamento. Mas, por melhores que sejam as festas hoje, e aí vai depender do quanto a pessoa quer gastar, não é? Você já deve ter ido a muitas festas, eu já fui a muitos, já fiz muitos casamentos também, e as festas são sempre boas, mas umas mais do que outras, né? Com mais coisas, com mais recursos. Mas hoje, por melhor que seja uma festa de casamento hoje em dia, não se compara ao que era uma festa de casamento na época de Jesus. Não é exagero o que eu estou dizendo, irmãos. Primeiro porque uma festa de casamento hoje
por mais extravagante que seja, normalmente ela vai durar uma noite, uma madrugada, e depois vai todo mundo para casa e acabou a festa. Por mais luxo, por mais ostentação, ela acontece dessa maneira. Mas na época de Jesus, o casamento não era uma noite. O casamento, às vezes, durava uma semana. Era uma semana de comemoração, não era um evento de uma noite ou de uma madrugada, eram dias que a festa decorria. E interessante é que Jesus foi convidado para essa festa, uma festa grande, que demora dias, uma festa que reunia toda uma população de um vilarejo, e Jesus, ele aceita o convite para a festa. Você já pensou nisso, irmãos? Jesus vai a uma festa. O que eu posso tirar de conclusão desse episódio aqui? Primeira coisa que me chama a atenção é que Deus, e Jesus é a imagem do Deus invisível, como diz a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, Deus gosta de festa, irmãos. Sabia disso? Por incrível que pareça para alguns, que tem uma imagem distorcida de Deus, uma imagem de um Deus carrancudo, bravo, não é? Uma imagem de um Deus que de repente não pode rir, não consegue se alegrar, mas não é isso que a Bíblia diz. Nós encontramos em Jesus todas as características humanas, menos o pecado. É o que a Bíblia diz, não é, irmãos? Mas você vê Jesus chorando, você vê Jesus sorrindo, você vê Jesus festejando, vê Jesus até fazendo certas brincadeiras com os seus discípulos. Você encontra isso na Bíblia, dando apelidos a eles por suas características pessoais. Então você encontra na palavra de Deus essa imagem de Jesus que também vai à festa, que não vai apenas no lugar da religião, mas que também está com as pessoas, participa com as pessoas para abençoá-las com a sua presença. Então veja aqui o que o Evangelho nos ensina, que Deus gosta de festa. E na verdade, irmãos, quando Jesus define o que ele veio fazer na vida do pecador, na verdade eu posso dizer também, sem medo de exagerar, que ele veio transformar a nossa vida numa festa. De que maneira eu posso dizer isso? A Bíblia diz que o homem sem Deus está morto nos seus delitos e pecados. Essa é a situação de todo aquele que não tem Cristo, de todo aquele que vive em rebeldia contra Deus. Embora pense estar vivo, na verdade está morto, jaz nos seus delitos, nos seus pecados. Mas a Bíblia diz que Deus nos deu vida quando rendemos a nossa vida a Jesus, recebemos vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, uma vida de abundância, não no sentido material, mas no sentido espiritual, de alegria, de plenitude. Foi isso que o Senhor veio oferecer. E ainda no Evangelho de João, no capítulo 7, vamos ler o versículo 38. Olha só uma palavra de Jesus que explica o que eu estou dizendo a você. João capítulo 7, versículo 38. Ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão, o que fluirão? Rios de água viva. Veja a imagem que Jesus traz aqui do que resulta a pessoa que crê nele. Primeiro ele diz: crer em mim conforme o que está escrito. Porque hoje é um grande problema, nós perguntamos às pessoas: você acredita em Jesus? Há muita gente que dirá: eu acredito em Jesus, mas eu acredito em Jesus da minha maneira, do meu modo de ver, do meu modo de entender as coisas. Eu concebo um Jesus como a minha cabeça o imagina. Mas Jesus disse: não, eu devo crer nele como dizem as Escrituras. E quando isso acontecer, qual a resultante? Do interior desta pessoa fluirão rios de água viva. Eu vejo isso como uma festa, irmãos. O que é esse fluir
de água viva. Imagina um fluir. É uma festa, queridos, é um turbilhão. Há uma vida que estava morta em delitos e pecados, uma vida que não tinha sentido nem valor, agora tem um turbilhão dentro de si. Quando você pensa num turbilhão, você pensa numa festa, você pensa em alegria, você pensa em algo expansivo que vem de dentro. Ele diz, do seu interior vai fluir esse rio. E isso se aplica àquele que crê, independente das circunstâncias exteriores. Porque ele diz, aquele que crê em mim, do seu interior esse rio vai fluir. Ele não fala do que está acontecendo à volta, e nós sabemos que aquele que crê em Cristo também passa dificuldades, também enfrenta problemas, também enfrenta lutas, adversidades, mas no seu interior continua fluindo um rio de água viva, que não para, que não estagna, uma água que continua sempre jorrando, sempre em movimento, sempre turbilhando, independente do que está acontecendo à minha volta. Isso é uma festa, irmãos. Isso é uma revolução que Deus está fazendo. A isso nós chamamos alegria da salvação. Você sabe o que é a alegria da salvação? Só o salvo pode saber disso, né? Só o salvo, porque só ele crê em Jesus, como dizem as Escrituras, só ele tem dentro de si esse rio a fluir, o rio de água viva. Então isso é algo que mostra para nós que a vida cristã é uma vida de alegria. Jesus está participando de uma festa. Mas há um detalhe também nessa festa de casamento. Jesus foi convidado, Jesus compareceu à festa, mas o fato de Jesus estar presente, o fato de Jesus estar ali, não impediu que tivesse um momento de crise naquela festa. Qual foi esse momento de crise, irmãos? Veja só o que está escrito no versículo número 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Veja, mesmo com Jesus presente, a alegria foi embora naquele momento. O que representa o vinho nessa festa de casamento? Sem mencionar a questão de teor alcoólico, do que possa isso representar, do vinho novo, que é muito diferente do que a gente conhece como vinho, que hoje é consumido aqui. Mas o que importa é que na festa o vinho era sinal, era sinônimo de alegria, de manter essa alegria, e por muitos dias durava a festa, como eu já disse para você, e às vezes uma festa ninguém aguenta tantos dias assim, né, irmãos? Mas uma festa precisava que aquele vinho continuasse sendo servido, e o fato do vinho ter acabado significava que acabaria naquele momento a alegria. Significava também que os noivos, aqueles responsáveis pela festa, passariam grande vergonha por ter acabado o vinho. Veja, você dá uma festa e no meio da festa acabou o refrigerante. E aí? Todo mundo com sede. Acabou o salgadinho. E aí? E você fica só passando guardanapo e palito para todo mundo? Né? Não dá certo isso, né, irmãos? Acabou o vinho. Viria a vergonha. Acabaria a alegria. E o que isso tem para me ensinar? Veja, a alegria, ela é constante na vida daquele que crê, porque do seu interior flui rios de água viva. Alegria interior. Mas à nossa volta, queridos, a alegria pode enfrentar dificuldades. A alegria pode ir embora da nossa vida, mesmo a gente estando com Jesus, mesmo a gente tendo tido uma experiência com Ele. Que dirá na vida daqueles que não o conhecem? Permanecem mortos nos seus delitos e pecados. Mas há vários motivos que podem fazer a alegria ir embora. O principal deles é o pecado. O pecado
a Bíblia diz que é uma circunstância a qual todos nós estamos sujeitos. Há uma diferença. Aquele que está em Cristo, a Bíblia fala de uma maneira diferente. Ela diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. A prática é repetir algo com intensidade, com frequência, para até se aperfeiçoar naquilo que está fazendo. Não vive na prática do pecado, mas mesmo o cristão tem a possibilidade de pecar. Por isso o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele diz: o pecado ocasional, se acontecer por acaso, ainda há um recurso para o cristão, Jesus, seu Salvador e também seu advogado. Mas o pecado, seja ele qual for, em qualquer circunstância, tirará a alegria da vida do cristão. Se o cristão peca por acidente, mesmo assim ele fica triste, mesmo assim isso é uma barreira contra a alegria que Deus veio nos proporcionar com a nossa salvação. E outras coisas colaboram para a alegria ir embora: a frieza, o sofrimento, qualquer tipo de decepção. Há muitas pessoas hoje decepcionadas, algumas dizendo que estão decepcionadas com a igreja, porque alguém as ofendeu, porque um líder não fez o que deveria fazer, porque houve uma decepção, e as pessoas então ficam amarguradas, ficam chateadas, oprimidas. Mesmo tendo conhecido Jesus, a alegria vai embora de suas vidas, e isso é uma realidade que tem atacado a vida de muita gente. E qual é a solução para isso? No momento em que o vinho acabou naquela festa, a mãe de Jesus logo encontrou a solução. Ela falou para Jesus daquele problema. Se a alegria tenta acabar da nossa vida, nós que temos um rio de água viva fluindo do nosso interior, se algo está querendo bloquear isso, irmãos, qual o nosso recurso? É o mesmo sugerido por Maria: ir a Jesus, falar com Ele, colocar diante dele esse problema, essa situação, buscá-lo. Veja, não importa o que causou o problema, mas a solução é sempre Jesus. Por que o vinho acabou? Não sei, compraram menos, beberam demais, não importa agora discutir por que a alegria foi embora. O que importa é saber que a solução é sempre a mesma. Só quem tem a solução para restaurar a alegria verdadeira é Jesus, irmãos. Queridos, nós estamos numa noite especial em que há muita alegria, pelo menos aí demonstrada no mundo, não é? Muitas pessoas festejando, bebendo, desejando coisas umas para as outras, algumas também brigando, né? Saindo aí na pancada uns com os outros. Acontece de tudo numa noite como essa. Mas quantos de fato têm uma alegria verdadeira? Quantos estão vivendo essa alegria, mas interiormente estão mortos nos seus delitos e pecados? De que vale isso? Isso não vai preencher a vida, isso não vai gerar nenhum tipo de progresso. Mas nós, quando também temos algum impedimento que tenta tirar a nossa alegria, o nosso recurso continua sendo Jesus. Ir a Ele, falar com Ele do problema, expor a Ele. Isso é o que tem que acontecer, independente. Talvez você diga: eu perdi minha alegria porque eu pequei, porque eu fiz algo que não devia, eu desagradei a Deus, eu sei. E algumas pessoas ficam se culpando e achando que não tem jeito. Irmãos, tem jeito. O jeito é voltar para Deus, o jeito é voltar o seu coração para o Senhor, é colocar diante dele esse problema. Há duas reações que nós podemos tomar diante do erro, diante do pecado. A Bíblia diz que quando Adão pecou, qual foi a primeira iniciativa de Adão? Se esconder de Deus. Deus foi procurá-lo, simbolicamente, e a Bíblia diz que ele se escondeu do Senhor. Ou seja, o pecado tirou a sua alegria,
trouxe a vergonha, trouxe a dor, e a sua atitude foi esconder-se de Deus. Não é essa atitude que Deus espera de mim, mas sim a atitude de Maria. Quando houve o problema, o que ela fez foi buscar Jesus. Foi ir em direção a Ele, e não fugir, e não se esconder, e não fazer de conta que não é comigo. Ela foi atrás de Jesus. E esse é o exemplo que ela está trazendo para nós essa noite. Agora, eu preciso entender isso. Há alguma coisa faltando? Há alguma coisa atrapalhando? Alguma coisa entristecendo? Jesus é o recurso. Ele tem o poder inesgotável. Ele tem o poder multiplicador. Ele tem o poder de fazer o milagre. É com Ele que eu tenho que resolver essa questão. É a Ele que eu devo buscar, é o que a Bíblia me ensina. Mas o texto também me ensina outra coisa. Quando eu olho para o versículo 4, a reação de Jesus é um pouco surpreendente. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Segundo o costume judaico, essa maneira de falar com a mãe não foi algo ofensivo, mas o que ele está querendo dizer é que a hora ainda não era aquela, ainda não seria aquele o momento de se apresentar, ainda não seria aquele o momento de se fazer conhecido. E isso me traz também uma lição que eu preciso compartilhar contigo. Eu disse: se há uma tristeza, se há um problema, procure quem? Jesus. Se a alegria foi embora, procure quem? Jesus. Jesus fará alguma coisa? Sim, eu creio que fará. Porque se Ele não fizer, ninguém mais pode fazer, entenda isso. Se Jesus não fizer, ninguém mais pode fazer. Ele é que tem a solução, Ele é que faz o milagre. Mas o que o texto me ensina é que eu preciso também entender o tempo de Deus. Jesus disse a Maria: ainda não é chegada a minha hora. Deus tem um tempo, irmãos, que nós precisamos ajustar o nosso relógio ao relógio de Deus. Às vezes o fruto também de mais angústia, de mais tristeza, de mais aborrecimento, é eu ter o meu relógio num horário e Deus ter o dele em outro. E isso só traz mais aborrecimento para muitos de nós. Eu queria tanto que Jesus fizesse, que Ele resolvesse o meu problema, que isso acontecesse, mas é sempre na hora que eu quero. E a Bíblia diz que não é assim. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas, e o Senhor é Senhor também do tempo. Ele que sabe o que é melhor, Ele que sabe qual é a hora melhor, Ele que sabe o momento certo. E eu preciso aprender isso para que isso não seja motivo de tristeza, de agonia ainda maior. Aprenda a entender o tempo de Deus. Há pessoas que invocam as promessas de Deus apenas para que Ele faça aquilo que elas querem. Eu invoco, Senhor, as Tuas promessas. O Senhor vai fazer. Eu quero que o Senhor faça. Deus tem o tempo certo de agir. O que eu creio, queridos, é o que diz Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Isso é que deve descansar no meu coração. É no tempo de Deus que as coisas acontecerão. Eu preciso entender o propósito de Deus em todas as coisas, mesmo que eu não entenda todas as coisas. Há coisas que eu não entendo. Por que Deus não fez antes? Por que Deus não fez quando eu queria? Por que será que não aconteceu naquele momento? Eu posso não entender, mas eu creio. Todas as coisas cooperam, porque Deus está controlando todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da minha vida. Eu só preciso me submeter a Ele. O milagre, aquilo que eu não posso fazer, Ele fará. É isso que nós precisamos de uma vez por todas entender os propósitos de Deus e priorizar o reino de Deus e a vontade de Deus. Quando Jesus nos ensinou a orar, o que Ele ensinou? Senhor, seja feita a Tua vontade. Eu não peço a minha vontade para Deus, eu levo o meu problema para Deus, mas Ele faz do jeito que Ele quiser.
No caso em questão, mesmo tendo dado essa resposta, Jesus resolveu o problema. De uma maneira inusitada, não é? Ele disse, coloquem água, e a água virou vinho. Poderia ter sido de outra maneira? O que você acha? Algum impedimento para ser diferente? Algum impedimento para que botasse nada e o vinho aparecesse ali? Não, nada impediria. Poderia ser de qualquer forma, de qualquer jeito. Jesus fez do jeito que ele achou que deveria fazer. Então, o que eu preciso aprender é priorizar o reino de Deus. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu apenas preciso colocar isso diante do Senhor, para que a vontade do Senhor prevaleça e não a minha. Olha o que diz o verso 5 do texto. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Interessante, né, que ele diz, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, e ela simplesmente virou para os serventes e disse, olha, o que ele disser, vocês façam. Ele poderia não dizer nada, ele poderia não fazer nada, mas ela simplesmente confiou nele e se dispôs a obedecê-lo e instruiu aos outros que o obedecessem também. Qual é a lição que isso tira para a gente? Confie em Deus e obedeça ao Senhor. Confie em Deus e obedeça a Jesus. Ele tem a solução, Ele tem a resposta, Ele tem a hora, Ele tem o método, Ele tem a melhor maneira de fazer. Apenas confie e obedeça. Jesus havia dito que não tinha nada com aquele problema. Ele disse, o que eu tenho com isso, mulher? O que eu tenho com isso que está acontecendo? Acabou o vinho, e daí, não é? Mas quem vai a Jesus não volta decepcionado. Quem obedece Jesus não volta frustrado, irmãos. É isso que nós precisamos aprender, porque a graça e a misericórdia de Deus são maiores. É só você obedecer sempre. Faça o que disse Maria, faça tudo o que Jesus mandar. Obedeça a Jesus. Como eu disse aqui hoje pela manhã, queridos, final do ano, noite de ano novo, todo mundo fazendo planos para o ano que vem, todo mundo fazendo sua lista de desejos, né? Eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero assim, eu quero assado. E o que Deus quer de nós? Ninguém aqui quer ser um crente melhor ano que vem? Que tal ser esse o item 1 da sua lista de desejos? Eu quero ser um cristão melhor no ano que vem. Eu quero ser um servo melhor do que eu fui durante esse ano. Eu quero ser uma pessoa mais dedicada, mais obediente, mais compromissada, mais envolvida com o Senhor. Essa é a nossa prioridade. E é isso que nós devemos buscar sempre, em todo tempo, em todo momento. Basta obedecer. Colocar na cabeça que eu preciso fazer o que Jesus manda. Ele disse, se você me amar, você guardará os meus mandamentos. A prova do amor é a obediência. Maria disse, façam tudo o que ele vos disser, e assim eles fizeram. Veja o versículo 6, estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai-o ao mestre-sala. Eles o fizeram. Veja, Jesus deu algumas ordens aqui, não deu? Todas foram obedecidas. Do jeito que Maria recomendou àqueles serventes. Todos obedeceram sem questionar. Os serventes ouviram a ordem de Jesus. Ele viu que estavam ali 6 talhas de pedra, cada uma com 2 ou 3 metretas. Se você for ver a medida disso, cada metreta aproximadamente 40 litros, mais ou menos 100 litros, 2 a 3, entre 80 e 120, no meio 100. 100 litros, cada uma daquelas talhas.
100 litros pesa, irmãos. Você já carregou 100 litros de alguma coisa? Não? Nem aguenta, né? Mas pesa. 100 litros, se for de água, a proporção é 1 para 1. 1 litro de água, 1 quilo. O vinho talvez tenha uma densidade um pouco diferente, mas aproximadamente 100 quilos você iria carregar. E eles simplesmente obedeceram ao que Jesus falou. Pegaram as talhas e as encheram. Enchei as talhas de água. E eles fizeram. Eles não perguntaram, espera aí, mas o problema não é vinho? Por que o senhor está mandando encher de água? Vai agora tentar disfarçar com água a sede de vinho desse povo? Está todo mundo tão bêbado que nem vai perceber que agora é água? Não, ninguém questionou absolutamente nada. Simplesmente obedeceram. Irmãos, essa é uma característica maravilhosa para a nossa vida. Para o próximo ano, que agora para esse já não dá mais, né, irmãos? Então agora tem que ficar para o próximo. Qual a característica? Obedecer sem questionar. Você consegue fazer isso? Obedecer sem resmungar. Obedecer sem argumentar. Mas espera aí, não, mas como é que é isso? Simplesmente obedecer. Vamos tentar isso ano que vem? Hein? Vamos parar de conjecturar? Vamos parar de maquinar? Vamos parar de questionar? Mas Senhor, mais isso, mais aquilo, mais as circunstâncias. Apenas obedecer. Mas não é lógico. Não é lógico pegar talhas e encher de água. Não é lógico, mas eu não discuto. Eu obedeço. Amém, irmãos? Eu obedeço, simplesmente obedeço. As coisas seriam tão mais fáceis se a gente só obedecesse. Você não sabe quantos problemas você teria evitado ao longo desse ano que passou se você só obedecesse. Sem discutir, sem argumentar, sem teologizar, sem nada disso, apenas obedecer. Apenas isso foi o que foi pedido e aconselhado por Maria, que a gente simplesmente obedecesse, mesmo que não houvesse lógica nenhuma. Eu acho que a nossa lógica é um problema, sabe, irmãos? A gente tem muita dificuldade com lógica, e eu trabalho na área de informática, há 32 anos, e talvez isso tenha que ser bem tratado, porque senão nós ficamos muito apegados à lógica matemática, à lógica da informática, do 0 e do 1 e acabou. Não, às vezes as coisas no reino espiritual não têm lógica, não dependem da lógica humana, dependem da obediência, simplesmente obedecer, mesmo que não haja lógica, mesmo que eu não entenda o que eu estou fazendo, mas Jesus sabe o que vai fazer. Eu só preciso confiar. Eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas eu sei que Jesus sabe o que está fazendo. Ele sempre sabe o que está fazendo. Se Ele mandou, Ele tem uma boa razão para isso. Tem um ditado no mundo que serve muito para essa hora: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você tem juízo? Pelas caras aí, não sei não. Acho que tem gente sem juízo aqui essa noite. Se tem juízo, obedece. Obedece é muito melhor. É muito mais fácil a gente simplesmente obedecer. Como é que eu vou obedecer a Deus? Olha para a sua palavra. Ela é a voz de Deus hoje. Você não precisa ouvir uma voz do céu. A voz está aqui na palavra. Ela manda, você obedece. Jesus fala, você concorda. Jesus manda, você faz. É simplesmente assim que deve funcionar. E assim eles fizeram. Simplesmente obedeceram ao que Jesus disse, que não parecia ter lógica alguma. E depois ele disse, olha, versículo 8, tira agora e leve ao mestre-sala. E eles fizeram. Veja, Senhor, eu vou levar uma talha cheia d'água, o mestre-sala vai me dar uma bolacha. Não, vai lá, leva. Ninguém perguntou nada, ninguém questionou nada, ninguém usou a lógica, simplesmente
obedeceram e foram fazer o que Jesus tinha mandado, irmão. Jesus sabe sempre o que faz. Versículo 9 e versículo 10. Diz assim: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Veja a lição que esse texto vai nos dar. Querido, Jesus veio para restaurar as coisas. A alegria foi perdida naquela festa. Estavam ali a ponto de terem um problema, uma vergonha seria enfrentada por aquela família. A alegria iria embora, a festa seria estragada. Jesus não veio para estragar a festa. Jesus não aceitou o convite da festa para estragar a festa. Jesus não faz uma festa na minha vida para depois Ele mesmo estragá-la. O que Ele faz bem feito. E Ele veio para restaurar todas as coisas. Essa falta de vinho ali iria simplesmente acabar com a festa e traria toda essa vergonha para aquela família. Mas a alegria de Deus é restaurar a festa. A alegria de Deus não é trazer a vergonha à tona. Irmãos, a alegria de Deus é restaurar a nossa alegria. Todas as oportunidades, como nós vimos aqui na peça, Ele tem nos dado. Todas as chances Deus tem dado. Não há prazer nenhum em Deus em condenar. A condenação é o último recurso. Porque você não quis ser feliz. Porque você não quis obedecer. Porque você não quis se curvar àquele que é Senhor de todas as coisas. Mas se você assim o fizer, Ele tem alegria em restaurar todas as coisas, tirar a vergonha. Vergonha, já chega o tempo de pecado, que a gente viveu na vergonha, passou vergonha, fez vergonha. Agora é tempo da restauração, é tempo da honra. Veja o que Jesus faz. Ele não apenas transforma água em vinho, já seria algo maravilhoso, mas Ele transforma a água no melhor dos melhores vinhos, no vinho de maior qualidade. Não é apenas fazer um milagre qualquer, é fazer o melhor. Trazer aquele espanto para o mestre-sala, que chama o noivo, não entende o que está acontecendo. Veja bem, agora que a festa já está bem avançada, que você traz o melhor vinho. O melhor vinho estava ali sendo entregue por Jesus. O melhor de tudo que o Senhor fez estava ali à disposição. Porque a alegria de Deus não é que você passe vergonha, que você viva na vergonha, mas é restaurar a sua vida. A você que recorre a Ele, a você que obedece. Deus quer te restaurar e quer fazer muito melhor do que você seria capaz de fazer. O vinho que Jesus dá é muito melhor do que aquele que você pode comprar. Aquilo que Deus dá é muito melhor do que qualquer coisa que você possa comprar ou adquirir com seu próprio esforço. O que vem de Deus é muito melhor, irmãos. Não há alegria que você possa produzir que Deus não possa te dar maior. O homem vive tentando produzir alegria, bebendo, festejando, fazendo tudo o que deseja, na esperança de que uma alegria seja alcançada. Nenhuma delas vale tanto quanto a alegria que vem de Jesus. O vinho novo que estava ali sendo servido era o melhor de todos. Jesus não tem alegria em expor o pecador, mas sim em perdoá-lo e restaurá-lo. A alegria de Deus é a salvação. A alegria de Deus é a restauração de uma pessoa, daquele que vai a Cristo todo quebrado, todo envergonhado, mas se entrega a Ele para ser restaurado. E é assim que Deus gosta de fazer, trazendo essa restauração completa, jogando a vergonha para fora, perdoando aquela pessoa, para que a vida dela volte a ser uma festa. Como eu disse, Deus gosta de festa. Deus quer ver a gente sorrindo e não lamentando. A palavra de Deus tem promessas de que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima,
Por quê? Porque Deus não quer ver você chorando. Deus não quer ver você lamentando. Mas às vezes o seu choro foi provocado por você mesmo. Muitos dos nossos choros foi a gente mesmo que provocou. E a gente chora. Mas mesmo assim, Deus não quer ver esse choro. Deus quer restaurar, quer enxugar as lágrimas, quer transformar pranto em alegria, vestes de alegria ao invés de pranto, como diz a Bíblia em Isaías. Deus quer restaurar todas as coisas. Foi isso que Ele fez naquela de casamento, naquela festa maravilhosa, foi isso que Ele fez. E há aqui ainda uma última lição nesse texto. Tudo isso foi possível. Todo esse milagre aconteceu, sabe por quê? Porque Jesus foi convidado para estar na festa. Imagina se não tivesse incluído o nome de Jesus na lista de convidados daquela festa. Já pensou nisso? O que teria acontecido? Acabaria o vinho, não teria recurso algum, a vergonha viria, a alegria terminaria e a festa estaria por água abaixo. Mas Jesus foi convidado. E como Jesus foi convidado, aquela festa não acabou. Aquela festa não acabou mal. Se ele não estivesse, ia apenas ficar a vergonha e a dor causada por aquele momento. Mas eu preciso aprender com isso que não há uma festa verdadeira se Jesus não estiver presente. Não adianta a gente fazer comemorações se a gente não chamar Jesus. Como a gente viu aqui na peça, até culto acontece sem Jesus, sabia disso? Tem cultos que acontecem sem Jesus. A gente pode fazer uma festa aqui e não chamar Jesus. Hoje vai ter uma festa, acabou o culto, nós vamos lá para cima comer, nos alegrar. Mas se a gente não convidar Jesus, essa festa também não tem graça. Não tem a menor diferença entre essa festa que a gente vai fazer hoje da festa que o pessoal está fazendo aí fora, em todos os lugares do mundo nesse momento. O que muda é Jesus ser convidado. E a gente está aqui porque a gente quer convidar Jesus a estar conosco essa noite. A gente quer estar na presença de Jesus. Não somente hoje, mas todos os dias do ano que vem. Porque pode ser que venha um dia de luta, venha um dia de problema, venha um dia de vergonha, um dia de dor, mas se Ele estiver sempre convidado, Ele estará sempre ali para tirar a vergonha, tirar a dor e restaurar a alegria. Então, o conselho que eu deixo para você é: convide sempre Jesus. Nunca deixe de convidar Jesus. Vai fazer qualquer coisa, convide Jesus. Você vai trabalhar terça-feira? Vai? Quem vai trabalhar terça-feira aqui? Convida Jesus, tá bom? Convida Ele para ir contigo para o trabalho. Convida Ele para ficar na sua casa. Abra a porta da sua casa para Jesus. Convida Ele para morar lá, para que a sua vida seja de fato uma festa em todos os momentos. Pode até ter o dia da tristeza, mas com Jesus ali, Ele transforma essa tristeza e Ele restaura essa alegria. Jesus é o mesmo, irmãos. Jesus é o mesmo. Que a gente convide Ele para essa noite, e não só para hoje, mas para todos os dias do ano que vem. Que o nosso propósito maior seja viver com Jesus. No ano de 2018, eu quero viver com Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos, para louvarmos a Deus. Eu quero fazer uma oração. Senhor, eu quero entregar em Tuas mãos todas as nossas vidas aqui essa noite. E aqueles que desejam de fato fazer isso, possam fazê-lo de coração. Possam convidá-lo, Senhor, para estar presente em suas vidas em cada dia do ano que vem, em cada momento, seja de alegria ou seja de dor. São as promessas que fazemos no dia de casamento, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, em todo tempo queremos o Senhor conosco, Pai. Em todo tempo queremos a Tua presença na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no colégio, na faculdade, na vizinhança, por onde quer que andarmos. Não queremos andar sozinhos,
porque sozinhos a vergonha é grande. Sozinho, quando cairmos, não haverá quem nos levante. Sozinho, quando o dia da aflição chegar, não haverá quem me faça passar dela. Pai, fica conosco. Abençoa a tua igreja, abençoa meus irmãos essa noite. Fica com aquele que de coração sincero busca a Deus essa noite. Que o Senhor possa abençoar com a tua presença cada um dos nossos lares. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos, a ceia do Senhor será distribuída. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só tu és digno, Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Diga, vem Jesus, vem vem Jesus. Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Sim, vem Jesus, vem Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus.
estarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Vem, Jesus, é o que dizemos. Vem, Jesus. É hora de celebrarmos, irmãos, a ceia do Senhor, aqui representadas pelo símbolo do pão e do cálice, como diz a palavra de Deus, como o Senhor nos instruiu, ao partir o pão, tomar o cálice com seus discípulos, ele disse: façam isso em memória de mim. É um memorial, é algo para a gente não esquecer, é algo para a gente lembrar de todos os benefícios que recebemos da morte do Senhor. Como diz a Bíblia, nós celebramos na ceia a morte de Jesus. É a morte que é celebrada porque através dela recebemos vida. Vida pela morte, a morte dele. Morte que nos trouxe perdão dos nossos pecados. E a palavra do Senhor, ela nos diz, em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E nós não estamos aqui para comer e beber juízo, mas sim para discernir a nossa vida diante do Senhor. Como diz a Bíblia, é hora de se examinar, é hora de olhar para dentro de si, encontrar algo que o Senhor já viu e colocar diante dele em arrependimento, para restauração, para transformação que ele quer operar na vida de cada um. E nós vamos agradecer a Deus por esse pão. Faltam poucos minutos, mais precisamente 4 minutos para o ano de 2018. E é muito bom terminar o ano lembrando do Senhor, celebrando a sua ceia. Pai, obrigado. Obrigado por esse momento maravilhoso, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse momento em que podemos celebrar a tua morte, que tanto benefício nos trouxe e tem nos trazido, Pai, ao longo dos anos que temos passado na tua presença. Obrigado pelo pão, ele simboliza o teu corpo. Todo o sofrimento do Senhor na cruz foi pago na carne. O Senhor sofreu por cada um de nós, como diz a tua palavra, e nós celebramos, nós agradecemos por tudo que o Senhor fez, Pai. Abençoa esse momento em tua casa, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Participemos do pão, em nome de Jesus. Eu vou estar de joelhos agora. Se você puder e quiser fazer isso, vamos terminar esse ano na presença de Deus, buscando a sua face, humilhados na sua presença, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele que é digno de receber o nosso louvor, a nossa reverência. Ele é digno, irmãos, por tudo que fez por nós. Esse cálice que temos em mãos representa o sangue de Jesus vertido na cruz para a remissão dos nossos pecados.
Como diz a Bíblia, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E não foi o sangue de bodes nem de cordeiros, mas sim o sangue de Jesus, esse que nos purificou de uma vez por todas. A Ele a quem agradecemos nesse momento. Como diz a Bíblia, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito a mim. Tomarei o cálice da salvação, é a resposta do salmista. E aqui estamos nós, Senhor, para tomar esse cálice, te agradecendo por esse ano, todas as bênçãos do Senhor, todos os milagres realizados. E, Pai, sabemos que o Senhor continuará conosco no ano que vem, porque vamos te convidar sempre para a nossa casa, vamos te convidar para as nossas festas, Pai, para tudo aquilo que fazemos, até para os momentos de tristeza, que o Senhor esteja conosco, Pai. Que o Senhor possa conduzir a vida da igreja nesse ano de 2018, meu Deus. Que o Senhor conduza a vida de cada irmão aqui, Senhor, para o ano ser uma bênção na Tua presença, em obediência à Tua palavra, Pai. É assim que deixamos o ano de 2017, bebendo o cálice do Senhor, pedindo perdão, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa aquilo que ainda fazemos, meu Deus, mesmo que por acidente, não te agrada, Senhor. Que nós possamos nos purificar a cada dia, para termos sempre com o Senhor a comunhão que precisamos, Pai. Que esse cálice, ao ser tomado agora, seja um símbolo dessa comunhão, dessa aliança, aliança que temos com o Senhor, aliança que temos com a igreja, meu Pai. Que vivamos em aliança uns com os outros, vivamos como irmãos em 2018, tira do nosso meio todo desentendimento, toda desavença, toda competição, Pai, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, Senhor, lava-nos com teu sangue mais uma vez, eu te peço, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, participemos do cálice. Glória a Deus. São exatamente meia-noite, ano novo. Deus abençoe você. Feliz ano novo. Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. Os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feliz ano novo para você. Deus abençoe. Que seja um ano de vida na presença do Senhor.